Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto e seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, uma satisfação imensa mais uma vez aqui participar do quadro Check-up no rádio. E a gente não pode fugir jamais do tema aí principal, que é o Novembro Azul, né? Com relação a pessoa, com o homem idoso, né? Quais são os principais cuidados que ele deve ter com relação a essa questão do câncer de próstata? Na verdade, o Novembro Azul a gente deveria remeter não só ao câncer de próstata, né, mas à saúde do homem em geral. O adulto jovem, ele tem uma certa, um certo preconceito de buscar, não diria preconceito, mas ele não tem um estímulo a buscar serviços de saúde, buscar instrumentos de saúde, buscar de forma ativa meios que façam com que eles tenham medidas de prevenção tomadas com antecedência, diferentemente da mulher. A mulher já tem esse contato quando ela vai engravidar, no caso, quando ela vai fazer o pré-natal, ela tem esse contato na prevenção do câncer de colo, no preventivo, o climatério, a menopausa também é um marco que traz as mulheres para mais próximo dos serviços de saúde, dos serviços médicos, diferentemente do adulto jovem, do homem idoso, aliás, do homem adulto jovem, que ele não tem esse estímulo, ele vai quando realmente está doente. E essa é a ideia do Novembro Azul. Não já foi o novembro só do câncer de próstata, logicamente que ele em alusão ao câncer de próstata, mas que traz toda uma simbologia para a saúde masculina, que é deixada em segundo plano pelo homem, principalmente o homem mais jovem. E isso traz repercussões na terceira idade, né? Na velhice. Ele chega na fase de idoso, na fase de adulto mais velho, após 60 anos, com a ideia de que só deve ir ao médico quando está doente. E essa geração que a gente tem de idosos hoje, ela viveu esse tempo de só procurar o médico quando realmente está doente, e a gente não vive mais nesse tempo. A gente deve rotineiramente não só buscar o médico, mas buscar saúde todo dia, né? A gente deve todo dia buscar hábitos saudáveis para que a gente possa viver com qualidade, viver sem doença e viver mais, né? O brasileiro, o mundo está vivendo mais, o ser humano está vivendo mais, e ele precisa se cuidar para que esses anos que ele ganhou não sejam anos de sofrimento em cima de uma cama, sofrendo com doenças degenerativas que o processo de envelhecimento favorece. Então a ideia, Marcos, desse Novembro Azul é também fazer alusão à saúde masculina. O câncer de próstata, ele tem uma importância porque, primeiro, que é um câncer que pode levar o indivíduo a óbito, ele traz consequências como qualquer outro câncer, mas ele tem uma faixa de rastreio ali entre 45 e 50 anos, isso ultimamente tem sido bem discutido. A Sociedade de Urologia defende esse rastreio populacional, mas outras entidades já não defendem esse rastreio. Acredito que não vale, assim, a nível de saúde pública, não individual, não vale a pena você sair rastreando todo mundo com PSA e exame do toque. O benefício seria menor do que o que pode se trazer de prejuízo para essa população. Mas a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda aí aos 45 anos, se tiver algum fator de risco, e aos 50 todo mundo fazer o toque, fazer o PSA, que os dois se complementam. Então também traria o adulto jovem para o serviço de saúde quando ele vai rastrear câncer de próstata, da mesma forma que a mulher vem no período do climatério, da menopausa, traria mais ou menos uma mesma faixa etária para que eles começassem a se prevenir. A ideia do câncer de próstata, mas ali na avaliação já se pode trazer alguma outra queixa, ou fazer alguma outra pergunta de medida preventiva. Então, o homem idoso, ele tem essa crença ainda dentro dele que
faz com que ele muitas vezes deixe de buscar serviços de saúde. Eu não estou doente, eu não vou para o médico, dá muito trabalho muitas vezes aos familiares que querem levar ele para evitar uma queda, para que ele não abra um quadro de desnutrição, para que ele não possa sofrer com as consequências, muitas vezes que nunca nem verificou uma pressão da hipertensão, para que ele não sofra com consequências relacionadas a outras doenças relacionadas à idade. Então isso traz muito problema, traz um prejuízo para que os homens vivam menos do que as mulheres. Inclusive no programa, há 2 programas a gente trouxe dados do censo do IBGE que mostrou bem essa questão do homem viver menos do que a mulher. Agora, com relação a essa questão da saúde do homem, por exemplo, aproveitando esse mês de novembro, quais são os principais exames que os homens jamais deveriam deixar de fazer? Olha, tudo vai depender do perfil. A gente não sai fazendo check-up, né, por aí, senão era uma fórmula de bolo, né? Então o que a gente, na internet, vou fazer esses exames aqui. O que vai depender da idade dele. Então, entre 40 e 50, entre 50 e 60, a partir de 60, quais são os exames que a gente deve fazer? Eu sempre digo que prevenção, ela precisa, inicialmente, ela ser primária. Que é isso? O próprio indivíduo deve buscar se prevenir. Então, ele deve fazer sua atividade física, ele deve fazer sua alimentação saudável, ele deve buscar orientações no serviço de saúde, buscar se consultar de maneira ativa. Ele tem que buscar aquilo que ele pode fazer, prevenção primária. A prevenção secundária, que aí já seria a busca ativa de doenças através de exames, ela deve também ter eu diria que uma certa, um certo desejo do paciente, que a gente precisa. Sabemos que o desejo ele é importante, a pessoa tem que ter a vontade de fazer os exames, senão ela não vai fazer. Mas essa prevenção primária é o que a gente sempre tem que dizer ao paciente: olha, você antes de querer fazer 1001 exames, é bom que você já esteja fazendo sua atividade física, se alimentando bem, dormindo bem, controlando o estresse, aquilo que a gente sempre pega. Mas a depender da faixa etária, a depender do histórico familiar dele, existem alguns exames que em determinada época a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, por exemplo, no idoso a partir de 60 anos, precisa rastrear doenças como, por exemplo, câncer de próstata, como, por exemplo, se ele tem histórico familiar de outros cânceres, a gente tem que individualizar o câncer de intestino, câncer de estômago, por exemplo, se eles tiverem histórico familiar. A gente também deve pensar que ele não só tem câncer, que ele não só tem coração, não é só fazer um teste de esteira, não é só fazer um eletro, ele tem também o rim, ele tem também a mente, ele pode ter depressão, ele pode ter outras doenças que... Então, assim, o ideal é fazer uma avaliação, uma consulta, né? Mas alguns exames, a depender da faixa etária, esse toque, outras pessoas fazem densitometria para ver se tem osteoporose, alguns fazem testes de memória para ver se tem algum Alzheimer, até mesmo uma ressonância, dependendo se tem alguma triagem. Não existe assim uma fórmula mágica, não, vou dosar aqui minhas taxas, esses exames, não. Dentro das próprias taxas, dentro do próprio exame de sangue, a gente pode solicitar alguns que rastreiem doenças. O homem, ele precisa ter essa ideia de buscar o serviço, se aproximar do serviço de saúde, não achar que ter aquela ideia de que ele é imbatível, de que ele é imbatível só a 95, né? Que ele é aquela estrutura que não adoece, que não quebra osso, que não cai, que não entra em depressão, que não tem demência, que não dorme bem. Não, ele é um ser humano como qualquer outro. E assim ele deve buscar ativamente os serviços de saúde. Como eu falei, exames de check-up, eles são individualizados. Alguns são de sangue, outros são exames de imagem, alguns são
o toque retal, é você avaliar a pele do paciente, é você ver a cavidade oral, você ver ele andando, se ele tem algum equilíbrio, se ele tem alguma instabilidade na marcha, no equilíbrio, ele tem um risco de cair, testando a memória dele. Então, é uma avaliação individualizada. Se eu pudesse dizer assim, de forma geral, o que é que você deveria fazer para se prevenir o homem? Comece uma atividade física, se alimente bem, procure dormir bem, controle o seu estresse e marque uma consulta médica com o seu médico de confiança, para que você possa ser avaliado, para que você possa conversar com ele se tem alguma queixa ou não, ou responder algumas perguntas sobre sua saúde, sobre o seu histórico familiar, sobre o seu histórico de outras doenças, de cirurgias e assim por diante. Meu sogro todo ano fazia o exame de sangue do câncer da próstata. Ele sempre dava alteração. Ele não ligava, embora o médico sempre o alertava. Agora está com câncer de próstata, tudo por orgulho, quer dizer que é nosso ouvinte, né? Talvez seja mais uma vítima dessa cultura de que o homem, né, ele é uma estrutura que não adoece, e assim, o câncer de próstata muitas vezes ele tem poucos sintomas, são sintomas urinários que muitas vezes se confundem com doenças da próstata que não são câncer, e os homens idosos eles acham que todo idoso ele pede xixi, que ele tem dificuldade no jato urinário, que ele tem dificuldade para começar a urinar, que ele urinar muito à noite é um sintoma normal. Então ele pode achar que isso não era uma doença, e na verdade tem a questão do orgulho também, que ela falou, acredito que ela quis dizer o tabus, né, de fazer o toque. Se você não deixa fazer o toque antes do câncer, aí depois do câncer, meu amigo, aí é que é toque. Você vai ser tocado realmente várias vezes, esse seu pudor vai ser perdido muito mais. Isso a gente vive num tempo que não se justifica mais não fazer esse exame de prevenção. Em cima dessa outra pergunta, tem uma aqui bem interessante. Engasguei aqui um pouquinho, né? Meu pai tem 70 anos e nunca fez exame de próstata. Diz que não tem coragem. Como faço para ele perder o medo? Olha, Marcos, existe um outro lado da história, né? O que é que acontece? Entre 45 até 60, 70 anos ainda vale a pena você fazer o exame de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata ele é lento. À medida que a gente vai envelhecendo, se ele aparece mais de maneira mais insidiosa ainda. Então, paciente com 70 anos de idade, a depender de quantos anos a gente tem como estimar mais ou menos quantos anos ele vai viver, lógico que só Deus sabe dizer, você pode amanhã estar aqui e não estar mais. Mas a depender das comorbidades, do que ele tem, a gente tem mais ou menos uma previsão. Um paciente, por exemplo, que tem um sequelado de AVC, ele tem uma perspectiva menor em cima de uma cama, tendo pneumonia todo mês, ele tem uma estimativa de vida menor do que um idoso com 70 anos que ainda tira ração, vai para o curral, tira leite, ou corre uma maratona, ou ainda é ativo. Então, se esse paciente tem uma estimativa de vida acima de 10 anos, preconiza-se que vale a pena ainda fazer o exame de próstata. Por quê? Porque ele vai viver mais de 10 anos, vai valer a pena tratar, a depender tanto da estimativa de vida como do estado funcional dele. Faz-se uma avaliação funcional. Mas geralmente acima de 70, 75, 80 anos, se é um paciente que tem menos de 10 anos de vida, estima-se que menos de 10 anos, não se recomenda mais fazer o exame de próstata. Ele perdeu a oportunidade de fazer. Ele não teve até 70 esse câncer de próstata, e ele vai viver, e ele tem uma estimativa de vida. Isso eu não estou dizendo que todo mundo acima de 75 anos não deve fazer, não. Há uma recomendação geral que acima de 75, 80 não se faça de forma de rastreio. A pessoa não sente nada de você fazer, mas se você tem um sintoma, você pode estar com 200 anos, você pode precisar fazer sim o exame. Então, 70 anos, como é que faz para convencê-lo? Primeiro vamos ver se vale a pena, né? E depois
o convencimento numa pessoa que já tem 70 anos de maturidade é mais difícil, mas a gente consegue. É aos poucos. Tudo, o convencimento a gente não vai conseguir 100%, mas é tentar dar exemplos, citar alguns exemplos de colegas dele que tiveram câncer de próstata e morreram ou estão sofrendo com muitas dores. O câncer de próstata, ele, além de dar sintomas urinários, às vezes o paciente precisa fazer uma cirurgia grande, fica fazendo quimioterapia ou fica usando sonda. Quando dá metástase, ele fica com muita dor óssea, né? Tem metástase, é muito comum metástase óssea, então ele fica sofrendo com muita dor. Às vezes, com exemplos de outras pessoas, a gente consegue convencer. Mas valeu a pergunta para eu também explicar o outro lado. Até quando vale a pena a gente fazer esse rastreio, essa prevenção? Será que numa pessoa com 95 anos, que já está no final da vida, vale a pena ela ter esse diagnóstico de uma doença que vai aí, ele vai provavelmente morrer de outra coisa e não vai sofrer do câncer de próstata? Só você fazer e dizer que ele tem um câncer, para quê? Para ele ficar nervoso, a família toda ficar nervosa, porque nesse caso o paciente vai ter muito mais prejuízo de tratar a doença, o remédio vai ser pior do que mesmo a doença. Então, até quando fazer? 70 anos, hoje a gente já tem, a gente tem muitos pacientes, daqui a um tempo a gente 70 anos vai ser como se a gente tivesse 40 hoje. Os pacientes ainda são muito jovens com 70 e vão ficar cada vez mais independentes. Talvez essa recomendação mude, a gente rastreia até mais, até 80. Tem um paciente com 80 anos que eu peço rastreio, porque eu sei que ele vai viver mais de 10 anos, paciente que não tem comorbidade, entendeu? Mas eu tenho um paciente com 60 e poucos anos que eu não peço mais, porque ele tem muita comorbidade, o risco dele não durar 10 anos é muito maior. Então, é bem individualizado. Então, o convencimento, exemplos de pessoas que sofreram com câncer de próstata é uma forma, mas as crenças dessa geração, que eu considero a geração de aço, né? Esses idosos de 70, 80 anos, eles viveram numa época tão difícil que eles são pessoas muito fortes, né? Então, é diferente das nossas gerações que já vivemos em tempos melhores, talvez não sejamos tão fortes como eles, mas convencimento com exemplo, mas valeu a pena perguntar até quando vale a pena fazer esse exame. Meu pai tem 76 anos de idade, faz o exame da próstata, o PSA, tudo normal. Precisa fazer o exame do toque, ele é ativo, caminha, não tem problema de nada, só é hipertenso. Pronto. Caminha, ativo e hipertenso, tem uma estimativa de vida de mais de 10 anos, então vale a pena. Sim, vale. Agora o que é que acontece? Não adianta se enganar só com PSA. O PSA ele abarca ali 70% mais ou menos. Você consegue detectar em torno de 70% os cânceres. 70% fica 30%. Então você está fazendo ali um exame que talvez 30% das pessoas não vai ser diagnosticado. Agora, quando o PSA é feito junto com o câncer, com o toque retal, aí vai para mais de 95%, ou seja, você praticamente vai pegar todas as pessoas que tiverem câncer com a junção desses dois. Então, fazer só o PSA não vai adiantar de muita coisa. Por isso que a gente recomenda, faz o PSA todo ano, e se tem a indicação de fazer o exame do toque, faz o exame do toque. Lembrando que o PSA não é só para prevenir câncer, não. A gente pede PSA também para monitorar o tratamento do câncer. Às vezes o paciente tem não é só dar alterado o PSA com câncer, é isso que eu estou querendo dizer. Dá também com outras doenças na próstata. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima terça-feira. Lembrando que de todas as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra no Instagram, no Facebook, no YouTube, e que os homens levem essa mensagem que nós precisamos. Nós temos doenças, nós temos ossos, nós temos órgãos igual as mulheres. Por que a gente está vivendo menos? A gente está vivendo menos porque a gente se cuida menos.
Os homens se cuidam menos, eles devem pegar esse Novembro Azul e levar para sua vida, que a partir de agora eu vou buscar a minha saúde, eu vou buscar se prevenir, vou buscar medidas que eu não sofra quando eu ficar velho, ou se eu já for velho, eu não sofra nos próximos anos. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. Para quem está na cobrança, doutor Belísio fala mais de futebol, chamamos o ano sabático, né? Tem tempo para tempo, não tem pressa, né, doutor Belísio? É assim, Quer explicar? Porque fim de semana eu me encontrei com várias pessoas, doutor Belísio não fala mais de futebol, né? Deixa eu torcer pelo Flamengo, não. Não. A verdade é que esse ano a gente resolveu. Foi um ano de reajustes e um período sabático, né? Um período de reflexão. Sabático é onde você sai daquela rotina, você se descansa. A gente, Geraldo não entende essas coisas, 5 anos, 2019 para cá, 4 anos, título. Cansamos de título. Cansamos. Aí esse ano, período sabático. Se entregar, esse aí que eu estou entregando ao Palmeiras, né? Ou Flamengo, né? Quem sabe, né? Mas o Botafogo... Ainda... Eu sempre costumo. A nossa meta não é ganhar o Brasileiro. Não. Se classificar para a Libertadores. Se ganhar, o Flamengo ganhar esse ano, vai ser de Parece que vai ficar na Sul-Americana. Não, eu estou tranquilo. Agora, eu não sei se a Abdias está tranquilo, né? Tem outras pessoas que estão perguntando porque eu não estou falando de futebol, que não estão tão tranquilos assim, né? Eu fiquei sabendo que Gabriel agora deixou de torcer para o São Paulo, agora é botafoguense, doutor Gabriel. Fiquei surpreso com essa informação. Não, ele é flamenguista. O doutor Gabriel sempre foi flamenguista. Quando ele era criança, na barriga da mãe, quem deve estar preocupado, é que era botafoguense. Quem deve estar preocupado é Roberto Diniz, com chances de voltar para o rebaixamento. A gente não, nós estamos tranquilos, né? Essa turma do Vasco, mas isso aí, a briga deles é ali, é embaixo. O Flamengo esse ano foi o NEM, né? Todo mundo tá torcendo pro Botafogo, rapaz, pra ver se reverte. Só o Botafogo que não torce pra ele, né? Rapaz. Mas então tá explicado o silêncio do Belísio. É um ano sabático. É um ano sabático. Popular ano do NEM. Nem isso, nem aqui. E nem é o que é o Mundial, é? Não sei, deve ser, né? Deve ser um título do Palmeiras. Porque tem uma musicazinha que faz assim. Doutor Belísio colocou que o time dele é o campeão do retorno. Que retorno é isso? Do retorno do. Vamos aguardar aí, né? Vamos embora. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver.